Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o subconsciente, né? Pode ser também chamado de inconsciente. Nós temos duas mentes. Nós temos a mente racional, que é a mente consciente, que fica na região do cérebro chamada neocórtex, e nós temos o subconsciente, ou, né, alguns chamam também de inconsciente, que é mais profundo, vasto. E o tema dessa aula é falar sobre isso, que nós somos controlados pelo nosso subconsciente. A parte racional, a parte lógica, né, que você controla a partir do seu neocórtex, é onde você aprende a falar, é onde você resolve um problema lógico, você faz um cálculo. Essa parte racional, segundo a neurociência, ela controla somente 5% das nossas ações e decisões, dos nossos comportamentos. 95% das ações e decisões que a gente toma, elas são feitas a partir do nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é que controla as emoções, né, ele fica no sistema límbico do nosso cérebro, ele controla as funções vitais do nosso corpo. Então, o subconsciente é uma máquina super poderosa que consegue fazer muitas funções ao mesmo tempo, de forma automática, sem precisar parar para pensar ou para raciocinar. O subconsciente tem um poder de processar informações por segundo 1 milhão de vezes maior do que a mente racional. E ele controla 95% daquilo que você decide, daquilo que você faz da sua vida. E é muito interessante entender isso porque a gente acha, a gente pensa, nós pensamos normalmente que nós estamos controlando a nossa vida de forma consciente, de forma racional. Então, eu faço escolhas, eu escolho com que eu me relaciono, eu escolho o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né, as ações que eu tomo, eu deixo de tomar, se eu me exercito ou não, se eu, no meu trabalho, se eu vou fazer essa ou essa tarefa ou aquela outra tarefa, numa conversa eu escolho aquilo que eu vou falar ou aquilo que eu vou deixar de falar. Mas a ciência prova que 95% daquilo que você faz, escolhe, decide, não vem da sua mente racional, vem lá do seu inconsciente. E se a gente decidisse a nossa vida pela mente racional, a vida ia ser muito mais fácil, na verdade, né? Porque ninguém ia comer em excesso, ninguém ia comer mais do que o organismo precisa, ninguém ia comer coisas que não são saudáveis, ninguém ia ficar num relacionamento destrutivo. Né? Então você só ia tomar realmente decisões e fazer coisas que fossem boas, que fossem no seu melhor interesse. Só que a gente toma várias decisões que não são no nosso melhor interesse. Todos os dias a gente faz isso, né? Em maior ou menor grau todo mundo faz. E aí as pessoas tentam mudar a vida pelo lado racional. Né? Vou tentar fazer escolhas melhores. Ou então, vou fazer algum curso que vai me dar um conhecimento intelectual. Esse conhecimento intelectual vai melhorar minha vida assim, assim, assim. Aí você faz aquele curso, por exemplo, de administrar finanças e nunca coloca em prática. Faz um curso, sei lá, para melhorar a sua vida profissional, para você aprender a vender melhor, e você não usa aqueles conhecimentos, ou até usa, mas muito aquém daquilo que você poderia usar. Porque quem comanda a sua vida, 95%, não é esse lado racional que você pensa que comanda. É um lado mais profundo e inconsciente. Às vezes, né, a gente jura que tomou uma decisão, só que essa decisão ela já veio lá do seu subconsciente, ela emerge na sua mente racional. A mente racional, ela acata aquela decisão que já foi tomada antes no subconsciente, ela acata e justifica aquilo. Então, né, assim, eu não vou comer doce hoje porque eu quero emagrecer, né, porque eu acho que não faz bem à saúde, eu não vou comer. Aí tomei a decisão de não comer. E aí, de repente, me deu vontade de comer doce, eu vou lá, e aí eu penso assim, né, e vem aquela vontade de comer. E parece que é uma coisa racional aquilo, mas ela veio de um lugar mais profundo. E aí eu racionalizo aquela decisão de que eu vou comer. Eu falo, não, mas eu mereço. Trabalhei tanto. É só essa vez. Então a mente racional, ela justifica decisões, ela arranja argumentos, às vezes, que parecem lógicos, para justificar uma decisão que já foi tomada lá no fundo do seu subconsciente. Mesma coisa acontece com relacionamento.
Tem pessoas que têm um padrão, né? Elas nunca conseguem gostar de alguém que gosta delas. Elas gostam de pessoas que causam algum tipo de sofrimento, que geram algum tipo de rejeição. Quando ela encontra alguém que é uma pessoa legal, que dá atenção, que demonstra interesse, que demonstra gostar, o que que essa pessoa diz? Ela fala assim, fulano é uma pessoa legal, interessante, tudo, é uma pessoa bacana, seria muito bom, né, me relacionar com essa pessoa. Mas sabe o que é que não tem química? Eu não sei o que é, não tem química, eu não consigo gostar dessa pessoa. E aí acaba se interessando e se relacionando com a outra pessoa, ou querendo se relacionar, né, com a outra pessoa que rejeita e que gera muito sofrimento. Então, essa decisão, né, esse gostar daquela pessoa não é uma coisa racional. Essa decisão de se relacionar com essa pessoa, com uma pessoa que é de um jeito ou de outro, não vem da mente racional, vem lá dos programas que estão instalados no subconsciente daquela pessoa. E esses programas, eles são gerados a partir das emoções negativas, os programas negativos que a gente carrega são gerados a partir de emoções negativas que a gente guarda, de experiências que a gente viveu, de coisas que nós sofremos no passado, e de crenças limitantes que a gente carrega. Então, uma pessoa que tem histórico de rejeição na infância, né, uma pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, que recebeu muita crítica, que não recebeu elogio suficiente, que não recebeu amor suficiente dos pais, né, muitas pessoas passam por isso, ainda mais na sociedade moderna, que é cada vez mais difícil a criança ter esse convívio pleno, né, com o pai, com a mãe, né, que tem um tempo para isso. Então vão ficando marcas emocionais de rejeição naquela criança, e quando a criança não se sente amada o suficiente pelo pai e pela mãe, né, principalmente pela mãe no começo da vida dela, ela começa a desenvolver sentimentos de rejeição que levam a crenças que dizem assim: eu não sou bom o suficiente, se nem a minha mãe me dá a atenção que eu gostaria, né, a pessoa que mais deveria me amar, meu pai e minha mãe não conseguem fazer isso, é porque deve ter errado comigo, eu não mereço um bom relacionamento, eu não sou uma pessoa digna de receber amor. E aí a criança cresce com aquele programa ali instalado no inconsciente e ela não consegue sentir atração por alguém que gosta dela, só consegue sentir atração por pessoas que geram sofrimento, que rejeitam de alguma forma. Então você nunca vai conseguir resolver esse problema pelo seu lado racional. A maioria dos problemas que a gente tem, né, a vasta maioria, 99%, são causados por emoções e crenças que, que foram de alguma maneira impregnadas no nosso subconsciente e que trabalham no piloto automático o tempo inteiro, levando você a fazer decisões, escolhas. São coisas sutis no seu dia a dia, que você nem percebe. E aí você vai tomando decisões, de repente você escolhe um sócio que é uma pessoa desonesta. Né? Já aconteceu isso comigo. Então, você vai fazendo pequenas escolhas no seu dia a dia que vão levando você a ter os resultados que você tem. Então, os relacionamentos que você tem hoje, a vida financeira que você tem hoje, a saúde que você tem hoje, é muito resultado de escolhas que você faz no seu dia a dia, pequenas escolhas que você faz, que sutilmente são influenciadas, né? Sutilmente de uma maneira que você não percebe, né? Elas são totalmente influenciadas pelas crenças e emoções negativas guardadas no subconsciente. Então, a melhor forma, na verdade, a única forma de você mudar a sua vida de uma forma profunda, verdadeira, que tenha realmente uma duração, né, para a vida toda, é mudando o que está gravado no subconsciente. Quando você tenta mudar a sua vida usando força de vontade, tentando fazer escolhas melhores no dia a dia, normalmente o resultado é temporário. É um resultado pequeno e muitas vezes é temporário. Isso é muito fácil de ver na questão do emagrecimento. Né? Quantas pessoas conseguem emagrecer por um tempo e depois elas voltam a engordar tudo de novo.
Então, não mudou aquilo que está lá no subconsciente gravado, que leva a pessoa a ter compulsão alimentar, que leva a pessoa a fazer escolhas alimentares que não são boas. Ah, mas agora eu já sei o que é que eu tenho que comer, eu tenho a lista aqui, a nutricionista me passou, está aqui. É só eu seguir esse passo a passo, me exercitar, aí você consegue fazer isso por 1 mês, por 2 meses, por 3, às vezes até por 1 ano. E de repente você não consegue mais segurar aquilo. Porque os programas continuam rodando e você tenta superar com a mente racional, só que a mente racional ela tem um poder muito menor do que o subconsciente. O subconsciente processa informação 1 milhão de vezes mais rápido por segundo do que a mente racional. Então, é uma luta ingrata, é uma luta que você não consegue vencer. E aí que entra o papel da técnica da EFT. Né? Por que a vida das pessoas mudam tanto quando elas começam a aplicar a técnica? Porque elas começam a limpar as emoções do passado, as emoções velhas. A técnica serve para isso. Para limpar traumas, mágoa, rejeição, abandono, culpa, tristeza, arrependimento, estresse, sentimentos de perda, sentimentos de fracasso, sentimentos de inferioridade. Cada vez que você limpa essas emoções do passado, o seu subconsciente vai se libertando dessa programação negativa que ele criou e que controla a sua vida e que gera a vida que você tem hoje. Então o caminho para mudar a vida passa fundamentalmente em você limpar aquilo que está gravado no seu subconsciente. Existem várias ferramentas para isso hoje em dia. Eu não conheço hoje nenhuma que seja tão eficaz, tão fácil de fazer, ao mesmo tempo tão simples, tão fácil, tão eficaz, e que você mesmo pode se auto-aplicar. É uma ferramenta tão simples quanto a EFT, que é a técnica que eu ensino. Nessa aula de hoje eu não vou ensinar a técnica, mas se você procurar aqui na página, você vai encontrar um videozinho onde eu ensino a usar a técnica para eliminar emoções e pensamentos negativos. Então, o seu subconsciente controla a sua vida 95% do que você decide. Isso não sou eu que estou afirmando, é a neurociência que fala isso, que afirma isso, né? Isso já foi cientificamente verificado que é assim. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar, né? De se comprometer com uma coisa e cumprir a longo prazo. Porque quando elas prometem aquilo, quem está falando é a mente racional. Não é o subconsciente dela. A mente racional quer uma coisa. A mente racional quer qualidade de vida, quer prosperidade, quer emagrecer. E o subconsciente tem programas ali sabotadores que estão gerando exatamente o contrário de tudo aquilo que você quer racionalmente. Então fica esse conflito. E por não entender isso, muita gente sofre, passa a vida inteira tentando melhorar de vida e não consegue de alguma forma. Ainda bem que eu tive acesso a essa informação há uns 10, 12 anos, acho que 14 anos atrás, 12 anos atrás, e comecei a cuidar do meu interior, comecei a buscar autoconhecimento, encontrar o que eu carregava do passado e a limpar. E aí minha vida foi se transformando. Até doenças começam a desaparecer, né? Antigamente eu tinha uma rinite alérgica crônica. 3, 4 vezes por semana eu acordava espirrando e passava o dia inteiro espirrando. Era horrível. A minha pele era muito mais oleosa, tinha uma coisa na pele e limpando o emocional isso foi diminuindo, isso foi se curando. A minha vida financeira era um caos, né? Eu não conseguia prosperar, não conseguia ganhar dinheiro, vivia devendo. E tudo isso foi se transformando com essa mudança dessa programação interna que foi sendo apagada, né? As emoções e crenças negativas. E o reflexo disso é que hoje eu tenho uma vida profissional que cresce, né? Que eu consigo poupar, eu consigo ter reserva financeira, né? Eu consigo fazer um trabalho que eu gosto, que me dá prazer, e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso. Então essas coisas não acontecem à toa, não acontecem por acaso. Foi um trabalho interno que se refletiu nessa mudança externa. E não quer dizer né, que se você fizer essa mudança interior, que você não vai ter altos e baixos na sua vida, que você não vai passar por dificuldades e problemas. Você vai, mas você vai conseguir enfrentar de uma forma muito melhor. Então agora, recentemente, né, depois que meu filho nasceu, eu enfrentei vários desafios aqui com a minha esposa, e eu passei
praticamente 8 meses assim sem produzir quase nada para o meu trabalho, só me dedicando ao meu filho e a ela, né, por várias questões pessoais, coisas que eu não quero compartilhar em público, mas o resultado final é que eu passei quase 8 meses sem conseguir produzir. E agora imagina, você passar quase 8 meses sem conseguir trabalhar e você poder se dar o luxo de fazer isso, né? Então, esse para mim foi o lado bom da coisa. Puxa vida, que bom que eu pude me dar esse luxo de fazer isso, né? Claro que atrapalhou algumas coisas. Então foi uma situação difícil de enfrentar, foi uma situação bem desafiadora, mas que eu consegui atravessar com uma relativa calma, com uma relativa tranquilidade, e também, né, sabendo que tem reserva financeira, que eu posso contar com essas reservas financeiras. Então isso antigamente seria impossível. Se eu passasse por um problema como esse, né, ia ser um caos total na minha vida. Então esse aqui é o segredo, né? Guardar, aliás, o segredo é descobrir aquilo que está gravado no seu subconsciente. E não é tão difícil não, tá? Pode parecer uma coisa assim meio vaga, mas não é não. Emoções do passado que você carrega. Você consegue lembrar de experiências do passado que geram tristeza, rejeição, mágoa, culpa, revolta, indignação, abandono, arrependimento, medo, situações de fracasso? Então, se você consegue lembrar de experiências que trazem emoções negativas, é isso que você precisa limpar. Começa a listar isso. Começa a listar. Pega um caderno, cria uma intenção de você lembrar de situações que trazem desconforto emocional, lista tudo isso no caderno e depois começa a aplicar EFT para limpar as emoções de cada experiência dessa, tá? Você não limpa a memória, porque você não apaga a memória, mas você limpa a emoção negativa que está associada àquela memória com a técnica da EFT. E aí, fazendo isso, você vai estar removendo esses programas que geram tanto sofrimento para a sua vida hoje. E aí você vai ver que, gradativamente, a sua vida vai ficar mais tranquila, relacionamentos vão começar a melhorar, a sua autoconfiança começa a melhorar, a sua autoestima começa a melhorar. De repente, doenças começam a desaparecer. De repente, você se pega, sei lá, tendo uma autoconfiança para fazer algo que você não fazia antes, talvez falar em público, né? Talvez colocar adiante um projeto que você vem adiando há muito tempo. Você vai perceber a sua energia aumentar, ou seja, acordar mais bem disposto, mais feliz. Você vai perceber os níveis de ansiedade diminuírem. Então, uma sensação de paz cada vez maior ao longo do seu dia.